A criação da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção, que fará parte da estrutura organizacional da Polícia Civil do Amazonas, foi aprovada pelos deputados estaduais depois de muitos debates no plenário Rui Araújo, na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os deputados estaduais Wilker Barreto e Dermilson Chagas, que deu apoio ao colega parlamentar, tentaram, sem sucesso, modificar o projeto de lei para tornar a nova delegacia isenta de ingerência política com a blindagem. De acordo com o relator do projeto de lei número 334/2020, o responsável por indicar o delegado da Delegacia de Combate à Corrupção deverá ser o titular da Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas, que é escolhido pelo governador do Amazonas. Eu apresentei algumas emendas em relação ao projeto de lei, especialmente em relação a buscar dar isenção e imparcialidade ao delegado que vai assumir e os investigadores e escrivães também que irão trabalhar na delegacia, como é o caso de não ter nenhuma filiação partidária e nenhum vínculo com nenhum político. Atualmente, somente 4 estados do Brasil não possuem uma delegacia de combate à corrupção e o Amazonas está entre esses estados. Após a votação, o governo do Amazonas tem até o dia 20 deste mês para enviar ao governo federal o projeto de lei que aprovou a criação da especializada. Nós vemos com muita felicidade isso, até porque trata da estruturação, do fortalecimento da Polícia Civil na sua competência, que é a Polícia Investigativa. E, enfim, nós estamos aqui totalmente favoráveis à aprovação desse projeto de lei, que certamente beneficiará o interesse público. Outro deputado que apresentou emendas ao projeto de lei foi o Wilker Barreto, que defende a importância do trabalho independente do futuro delegado e, por conta desta ausência que garantia autonomia, votou contra a lei. Estou apresentando uma emenda para que o delegado, uma vez nomeado, não possa ser demitido em 2 anos e que o nome dele seja sabatinado pela Assembleia, que é o órgão fiscalizador. Desta forma, tirando ele do alcance da caneta do governador. Porque imagina comigo, num caso desse aqui do secretário de Fazenda, que tem supostos envolvimentos muito fortes com fornecedores, qual é a chance de um delegado começar a investigação e não ser exonerado no dia seguinte? Se nós não dermos autonomia para um delegado ter de carreira, coragem de fazer o seu trabalho, ele vai ser, obviamente, tolhido, certo? Nos primeiros passos que avançar contra os poderosos, contra os graúdos. O único deputado que votou em abstenção à criação, Dermilson Chagas, acredita que o projeto de lei foi aprovado para agradar o governo e não o interesse da população, que precisa de um delegado isento de influência e com independência para realizar as investigações. Para isso precisava ter uma segurança jurídica nisso, que essa pessoa passasse por uma sabatina e que a gente tivesse a certeza que ele vai desempenhar um papel, porque ele vai ter um mandato, vai ter uma indicação e vai permanecer no cargo. Como é que você indica uma pessoa para investigar o próprio governo? O governo indicando um delegado, um funcionário público para investigar ele. Isso não existe. Nós queremos a isenção, a imparcialidade e um trabalho que seja feito em nome da sociedade. Com a criação da especializada, o governo do Amazonas receberá recursos do governo federal para a manutenção da delegacia, que deve gerar em torno de milhões de reais. Com as emendas do deputado Wilker Barreto não sendo aceitas antes da criação, a Assembleia não fará os questionamentos e votação dentro do plenário para a escolha do titular da especializada. Mesmo com o Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal investigando e apontando o governador Wilson Lima como chefe de organização criminosa, quem indicará o titular da recém-aprovada Delegacia Especializada em Combate à Corrupção é a Delegacia Geral de Polícia Civil, onde quem escolhe o titular é o próprio governo. O governador do Amazonas foi citado pela Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, como comandante do suposto esquema que desviou dinheiro público através da compra com dispensa de licitação de 28 respiradores de uma importadora de vinhos, através de triangulação empresarial por 2,9 milhões de reais pela Suzano. A subprocuradora-geral declarou que as investigações permitiram
evidenciar que se está diante da atuação de uma verdadeira organização criminosa. Em sua declaração, afirmou que os fatos ilícitos investigados têm sido praticados sob o comando e orientação do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, o qual detém o domínio completo e final não apenas dos atos relativos à aquisição de respiradores para enfrentamento da pandemia, mas também de todas as demais ações governamentais relacionadas à questão. A Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas designou o delegado Guilherme Torres para assumir o comando da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção. A nomeação do titular foi publicada na última sexta-feira, dia 14 de agosto, na edição do Diário Oficial do Estado do Amazonas e é assinado pela Delegada Geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz Carvalho Moreira. De acordo com o Diário Oficial, a nova unidade especializada será subordinada ao Departamento de Polícia Metropolitana e deverá prevenir, reprimir e promover o combate à corrupção do estado do Amazonas, bem como apurar toda e qualquer forma de corrupção e desvios de recursos públicos praticados contra o patrimônio da administração pública estadual e municipal. Ainda na publicação, a nova Delegacia Anticorrupção irá funcionar na Avenida Professor Newton Lins, número 325, no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. O novo titular da Delegacia Anticorrupção, o delegado Guilherme Torres Ferreira, tem uma vasta trajetória dentro da Polícia Civil do Amazonas. Já foi delegado adjunto em Novo Airão, delegado titular em Urucará. Já foi titular do 8º, do 20º e do 19º Distrito Integrado de Polícia, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações e secretário executivo da Secretaria Executiva Adjunta de Operações.